Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Fran, apresentadora do Musicast. Eu sou licencianda do curso de música da UFC Sobral e hoje, infelizmente, não teremos a participação da Carla, mas nós teremos a presença de duas pessoas super importantes em nosso colegiado do curso de música e que vão se apresentar para vocês, tá certo? Estamos aqui com Adeline e Marco, dois professores do curso. Vocês podem se apresentar para a gente, por favor? Boa tarde, Fran. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Adeline, professora do curso de música da UFC, campus de Sobral, maestrina da Orquestra Sinfônica da mesma instituição, e eu agradeço muito pelo convite de hoje. Bem, eu sou o Marco, né? Também sou professor, né, do curso de música, licenciatura, né, da nossa Universidade Federal do Ceará, aqui no campus de Sobral, né? Sou professor dos instrumentos de sopro, né? Clarineta e saxofone, e atuo, né, como clarinetista também na Orquestra Sinfônica da nossa instituição, e sou embaixador, né, do Euroorquestrias aqui no Brasil e na América Latina. Muito massa, nós agradecemos assim de antemão por vocês terem topado o convite. Como o nome do episódio já diz, hoje, em mais um episódio do programa O Que Fazemos, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Euroorquestrias, um evento bem conhecido pelos alunos do curso de música da UFC Sobral e também por vários sobralenses. E então, professores, primeiramente, eu gostaria de saber se vocês podem nos responder o que são os Euroorquestrias. Bem, o Euroorquestrias, né, ele começou através de um movimento, né, na França, um grupo de músicos, professores de músicas, liderados por um professor chamado Marcelo Cornelu, e ele queria, com esse movimento, aglomerar, juntar, fazer festivais de música clássica que tivessem jovens, né? Então, festivais formados por grupos, orquestras, grupos de música de câmara, que fossem formados por jovens, né, de até 25 anos, né, e com a finalidade de isso se estender para vários países da Europa, né, com o objetivo de diminuir as desavenças, né, políticas, desavenças religiosas, né, isso foi, né, nos anos 80, então, né, a Europa ainda estava vivendo, né, a Guerra Fria, né, aquele movimento que fez a Europa se dividir em dois blocos, né, então ele pensou em promover, através da música, essa união, né, e com isso, né, ele ia fazer um encontro entre os jovens, compartilharem as suas culturas, virarem amigos, e todo esse movimento de fraternidade, né? Essa é a palavra-chave do Euroorquestrias hoje, que é a fraternidade, né? E depois, né, com o passar dos anos, o Euroorquestrias se desenvolveu e não ficou só na Europa. Muito interessante, professor Marco. E já partindo desse princípio da fraternidade, o mais interessante também é que os festivais Euroorquestrias não estão exatamente num canto específico, num local específico ou num país específico. Aí eu gostaria de que vocês pudessem falar
para a gente também onde ocorrem esses festivais e como que eles funcionam. Então, esses festivais, eles ocorrem no mundo inteiro, né? Tem vários países que acolhem, né, o festival. A sede é na França, né? Como o professor Marco explicou, onde tudo começou, né? É na França. Na França mesmo tem 3 lugares diferentes onde os festivais acontecem. Todo ano acontece na região de Charente-Maritime. É o maior festival, na verdade, que tem, que já recebeu até 300 músicos. Foi para os 30 anos, se não me engano, né, do festival, que foi muitos músicos que foram lá do mundo inteiro. Aí também tem 2 outros lugares da França, né? Tem Bordeaux e tem também dans les Deux-Sèvres, que é outra região. Aí também já teve, e ainda tem no Canadá, a cada 2 anos também, tem o Festival Euroquestriz organizado lá. Também já tivemos na China, já tivemos no México também, festivais organizados lá. E tem mais algum lá que você lembra? Na Rússia. Na Rússia tem, é verdade, na Rússia. Na Estônia. Na Estônia. Aí na Rússia é um festival colaborador, né? Eles já têm o festival lá e é mais uma colaboração que é o Festival Trompetes de Pratas da Volga, que é mais um festival de bandas de músicas, né? E também em Sobral, né? Obviamente que tem também esse festival. Sobral, que é o único lugar da América Latina, né? Onde tem o Festival Euroquestriz. Aí, como esse festival funciona? A ideia em todos esses lugares, né, que a gente acabou de citar, é de receber músicos e regentes de outros países. Né? Aí, na maioria dos casos, são orquestras que vão viajar, ou então grupos menores, né, de música de câmara, ou então, né, bem menores ainda, 2 trios, né, esse tipo de formação, e sempre com instrumentos orquestrais, ou então corais também, que viajam para esses festivais. E o festival, ele tem como principal objetivo reunir todos esses jovens para tocarem juntos. Então, durante o tempo do festival, que pode ser de 1 semana até 2 semanas, né, de festival, todo dia de manhã, todos os músicos vão se reunir com os regentes dos diferentes países também para poder ensaiar um repertório que foi decidido para aquele festival e para ensaiar todos juntos. Então, isso é uma das riquezas deste festival, né? Porque permite isso, que todo mundo está aqui no mesmo lugar para ensaiar juntos e todo mundo está misturado. A gente faz, né, como que, por exemplo, os brasileiros não ficam do lado dos outros brasileiros, porque isso não teria muita graça, né? Então, de colocar do lado dos chineses que estão por aqui, dos estonianos, né? Para ter esse contato com os outros, né? Isso é o que acontece na parte da manhã. E de noite, normalmente, todas as noites, os grupos, que são grupos, né, individuais que vão se juntando aí, cada grupo vai se apresentar em lugares diferentes, né? Ou da região ou da cidade, dependendo do lugar, para apresentar o seu repertório para a população, né, para a comunidade. Muito interessante, professora Adeline. Como você falou, desde 2013 o Festival Euroquestriz acontece aqui em Sobral. Vocês poderiam falar um pouco a respeito? Como foi que esse festival chegou até aqui, o interior do Ceará? A história é um pouco longa, né? Eu vou tentar resumir aqui, né, Fran? Eu participo desse movimento Euroquestriz desde quando eu cheguei na França para estudar, né? Em 2007, né? Em 2008 já, né, eu ajudei a organizar, né, um dos festivais que ocorrem na França, e a partir de 2008, né, eu comecei a trabalhar, né, mais ativamente com eles. Em 2011, né, no início de 2011, quando eu mudei para cá, para Sobral,
e eu conheci, né, o Maestro Brasil, na época era o diretor da Escola de Música de Sobral, e falei para ele do Euroorquestrias, e nós pensamos em levar essa ideia para o secretário de Cultura na época, que era o Campelo Costa. Então eu tive uma visita de uma outra colega que também trabalha no Euroorquestrias, né, Valérie Bernard. Ela esteve aqui me visitando, nós aproveitamos a visita dela para fazer uma reunião oficial com o Campelo Costa, né? Então isso foi em 2011. Então, de 2011 até 2013, né, foi uma longa caminhada de reuniões, né, de organização, de contatos, né, sucessivos com a diretoria da federação e com a prefeitura de Sobral, e também com a administração superior da UFC, né, a direção do campus de Sobral e o nosso curso de música, para a gente conseguir trazer esse evento para cá. Então, nós conseguimos isso, né? Então, 2 anos depois, né, nós conseguimos isso em 2013. Muito massa, viu, professor? E, assim, vocês poderiam falar também um pouco como que funciona a organização do Euroorquestrias, quem é que coordena, como que é a produção, quais instituições são parceiras? Porque eu lembro que no ano passado teve o centenário, né, relacionado à questão do eclipse e tudo mais, aqui em Sobral, e assim, o Euroorquestrias foi incrível. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre os bastidores, né? Porque quando a gente está vendo ali, nossa, tudo perfeito. E como que são esses bastidores da organização em si do Euroorquestrias? Pronto, a organização do Euroorquestrias é muito trabalho, isso você deve imaginar, né? Como a organização de qualquer evento, né? Aí, desde 2013, então, como o professor Marco falou, organizamos o festival a cada 2 anos. Quem está à frente da organização é o professor Marco, como o diretor-geral, né, seria, do festival aqui, e eu como vice-diretor, vamos dizer, não sei bem o nome, mas seria mais ou menos isso. Então, somos nós dois. E a organização, a gente tenta organizar com a grande ajuda e o grande suporte dos nossos colegas do curso de música e dos estudantes também do curso de música, organizar comissões para fazer funcionar toda essa pequena empresa, vamos dizer, né, durante esse festival. Aí, como funcionam essas comissões? Temos, por exemplo, a comissão de acolhimento aos músicos e regentes de fora. Então, vai ter algumas pessoas que vão ajudar eles, que vão estar sempre com eles, para levar eles para o lugar onde eles vão estar hospedados, para levar no lugar onde eles vão comer, enfim, tudo isso. Ficar com eles, levar para os lugares de concerto e tudo mais. Tem também toda a organização, a comissão da secretaria, que organiza tudo que é as inscrições, que organiza os dias e horários de ensaio, de masterclass, isso eu vou voltar nesse ponto já. Que organiza toda a vida, né, durante esse tempo de festival. Nós temos também a comissão artística, que vai mais cuidar dos repertórios, vai pegar de todos os grupos para poder fazer os programas, né, para distribuir durante a noite, vai também cuidar do repertório das orquestras internacionais, né, que acontecem de manhã. O que temos também como a técnica, ou a comissão técnica, muito importante também, que ajuda a pegar o material, levar para os lugares de concertos, coloca as cadeiras no lugar, tira as cadeiras, coloca as bandeiras do Euroorquestrias, coloca as bandeiras dos países também, coloca os instrumentos, enfim, todo esse trabalho mais técnico. Então, como vocês podem ver, tem comissões e pessoas encarregadas para
tudo isso, para que tudo isso funcione da melhor maneira. Então, não é a Adeline e Marco que cuidam de tudo, porque isso não é possível. Seria muito trabalho para somente 2 pessoas. Então, nós conseguimos tudo isso porque vocês estão aqui conosco, vocês estudantes do curso, os nossos colegas também, e outras pessoas também de fora que sempre estão aqui para nos ajudar. Então, é com a ajuda de todo mundo que isso é possível. Aí eu disse também sobre a organização, eu disse que eu ia voltar sobre o assunto da Masterclass, porque a organização do festival aqui em Sobral tem uma peculiaridade que os outros festivais ainda não têm, estão começando a colocar dentro da programação, são justamente essas Masterclass que a gente está colocando durante a tarde, né? Então, entre os ensaios das orquestras internacionais e os concertos individuais à noite. De tarde, a gente coloca essas masterclass para poder proporcionar para a população daqui de Sobral e da região, né, ensinamentos vindo de outros países, de outros músicos e dirigentes de outros lugares. Então, a gente sempre tenta proporcionar esses momentos. Professora, realmente o festival ele dialoga muito com essa questão da fraternidade, né? Desde os princípios da sua produção, porque se a gente pensa uma grande produção, uma grande organização, e que só, como você mesma falou, só é possível ser feita não somente com vocês dois, mas feitas em conjunto, a várias mãos, isso realmente eu acredito que dialoga muito com esse princípio. Então, eu fico muito feliz de ter essa grande produção e de ser aqui, né, na minha cidade, Sobral, Ceará, e isso é muito legal. E já continuando, eu gostaria de fazer uma outra pergunta que, em parte, você já respondeu, eu creio, mas é sobre o festival em si. Eles são... Como que funciona? Tem apenas apresentações orquestrais no festival? Tem apresentações orquestrais, mas não só. Pode ter também música de câmara, ou então grupos menores ainda. Às vezes mesmo nós aqui, a gente oferece apresentações de músicas brasileiras para mostrar, né, para os estrangeiros que vêm aqui, para mostrar como é a nossa música aqui. Mas o que a gente apresenta normalmente são eles mesmos, os músicos que vêm dos outros lugares, dos outros países, então que são músicos de orquestra ou então de grupos menores, mas é sempre mais ou menos esse repertório orquestral que eles vão tocar. A gente pede também para eles de sempre mostrar as músicas do país deles, para justamente mostrar como é a música de lá, né? Então isso é bem interessante também. Aí eu queria acrescentar que além da Universidade Federal do Ceará, né, e do curso de música, em nome do curso de música que organiza esse festival, nós temos também o apoio a cada edição. Nós tivemos o apoio da prefeitura da cidade de Sobral, que estava sempre nos ajudando, com os diferentes secretários de cultura sempre ao nosso lado para fazer acontecer este festival. E nós sempre temos várias instituições que nos ajudam. Já teve o INTA, que nos ajudou, tem restaurantes também dentro da cidade que nos ajudam para que a gente possa alimentar, né, os músicos. Durante a semana, eles conseguem comer no restaurante universitário, né, que fica aberto, mas nos finais de semana a gente tem que procurar outros lugares. Então, sempre a gente tenta alguma parceria com os restaurantes da cidade. Tem outro... O Cícero, o Rancho Flash. Rancho Flash, o Instituto Federal do Ceará, Campo de Sobral também, sim, é nosso parceiro. Para hospedagem, essas coisas, sim. Nós temos vários parceiros aí. E ainda na prefeitura, logo depois que a ECOA, né, com o surgimento da ECOA aqui em Sobral também, ela se transformou automaticamente numa grande parceira nossa. Que massa, assim, que vocês conseguiram mobilizar realmente a cidade inteira. E isso é nítido, por exemplo, num vídeo, que tem um vídeo do Orquestriz, né, que eu vi, e é nítido que a cidade inteira meio que se mobiliza, né, para o festival em si. E aí, teve uma pergunta que eu ainda não fiz, e que eu acho que não estava nem no roteiro, mas só
por curiosidade, assim, são quantos dias de festival? Isso varia muito, né? Depende do festival. Aqui no Brasil, né, aqui em Sobral, normalmente a gente deixa uns 10 dias, né, mais ou menos 2 semanas a 10 dias, né, o tempo do festival. Né? Mas isso aí, cada festival tem a sua peculiaridade. Né? O festival, por exemplo, na França, são mais de 15 dias, né? O Festival de Charente-Maritime. O maior. Né? O maior que tem. Mas aqui o nosso, a gente fica normalmente em 10 dias, é a média, né? Varia de uma edição para outra, mas mais ou menos são 10 dias. Massa, professor. Eu fiquei sabendo, né, por várias pessoas e fiquei sabendo também por vocês agora, e enfim, eu que meio que acompanho também esse processo de produção do Euroquestriz, que já vieram aqui para Sobral várias pessoas de vários países diferentes e que essas pessoas já passaram por esse festival daqui. É verdade? Vocês podem falar aí quais foram os países, pessoas de quais países já passaram por aqui? Nós recebemos, Fran, vários países, né? Eu vou começar aqui, como você falou, é só música de orquestra, só música clássica? Normalmente sim, né? Como a professora Adeline falou. Nós recebemos em 2015, foi muito interessante, recebemos uma orquestra da Croácia que veio, era uma orquestra de um instrumento típico, chamado... Tâmburas. Uma orquestra de tâmburas, né? A gente, né, mesmo nós que somos músicos, né, que moramos fora do país, a gente nunca tinha visto esse instrumento. E nós recebemos aqui em Sobral uma orquestra de mais de 20 jovens, né, tocando tâmburas, né? Então, para você ver. Mas fora a Croácia, nós já recebemos, né, Espanha, França, Canadá. A maior orquestra que veio até hoje foi uma orquestra do Canadá com mais de 40 jovens. Estônia, Polônia, jovens do México também, México, França. Então é isso. Então foi França, Espanha, Croácia, Canadá, Estônia, Polônia. Polônia foi um regente. Um regente, isso. Que a gente recebeu de lá. Isso. Então, e Brasil. E até agora, né, foram os países que nós fomos agraciados, né? Mas isso muda todo ano, né? Nós recebemos, né, pessoas de outras nacionalidades, né? Que legal! E quanto aos alunos do curso de música daqui, eles podem participar do Euroquestriz em outros países também? Pode, e já aconteceu. Aconteceu 2 vezes. A primeira foi em 2014. Nós montamos um quinteto de cordas com 3 músicos do curso de música da UFCA, que é a Universidade Federal do Cariri, e 2 músicos do curso de música daqui de Sobral, que na época era a Rayane na viola e o Wellington no contrabaixo acústico. Então, com os 3 meninos do Cariri mais a Rayane e o Wellington, fomos participar do Euroquestriz em Charente-Maritime, né, o maior que exista no mundo Euroquestriz e na França, que está na França. Então, fomos nós 2 com o professor Marco e esse quinteto. Foi uma experiência maravilhosa. E em 2016, eu fui, desta vez, com um trompetista, que é o Ronis, que toca na orquestra, né, até hoje. E fomos para participar do mesmo festival, no mesmo lugar, em Charente-Maritime. Também com o professor Leandro Serafim, do curso de música da UFC em Fortaleza. E foi um desafio muito grande neste festival 2016, porque a organização pediu para que montamos, no momento do festival, um grupo de metais, sem eles se conhecerem antes. Então, eles iam se conhecer um dia antes do concerto de abertura, tocarem juntos e fazer o festival juntos. Isso é uma coisa que eu não mencionei, mas sempre os festivais eles começam com um concerto de abertura, onde todos os grupos presentes individualmente se apresentam com uns 10 minutos no máximo do repertório deles, para dar vontade ao público
de assistir durante a semana, né, de ir lá assistir os concertos desses jovens, né? Aí a abertura ela serve para isso. E também no final tem os concertos de encerramento, normalmente são 2, às vezes pode ser só um, mas normalmente são 2, e onde nós apresentamos o repertório das orquestras internacionais. Então, o repertório que foi feito durante a semana, né, do festival. Eu sempre falo as orquestras do festival, porque como recebemos bastante jovens nos nossos festivais, nós temos que dividir em 2 orquestras, porque uma só não comportaria todo mundo. Então, é por isso que aqui nós temos 2 orquestras desde o ano de 2015, eu acho já, né? Que nós tivemos que separar, porque tem muitos participantes, o que é muito bom. Aí nós temos 2 orquestras participantes. Então, vocês ouvintes do podcast, se liguem nessa oportunidade de intercâmbio para quem pretende aí, participar do Festival Euroquestriz em outros países. E para mais informações, é só conversar com os professores Marco e Adeline, que eu acredito que eles estarão disponíveis para sanar as dúvidas de vocês. Enfim, tem as redes sociais também do Euroquestriz, né? Tem também, se não me engano, tem o site. Vocês podem só me confirmar essa informação? Isso, o site é www, né, euroorquestrias.org. Muito massa. E assim, tirem suas dúvidas e estejam aí, para vocês que têm essas dúvidas, pretendem ir, é uma área que vocês querem ingressar, é uma experiência, né? Então fiquem à vontade para sanar aí suas dúvidas e tudo mais. E eu gostaria de perguntar outra coisa. Pessoalmente, o que vocês sentem ao coordenar esse projeto e por que vocês acreditam na relevância desse festival para o curso de música, para a cidade de Sobral, enfim, para toda essa cena artística e cultural daqui? Fran, eu pessoalmente, né, quando eu comecei a participar desse movimento lá na França, eu fiquei muito feliz em ver essas barreiras sendo quebradas, né? Vendo o poder que a música tem, né, de colocar pessoas de culturas tão diferentes e que não falam um idioma do outro, mas que estão sentadas lado a lado e estão fazendo música juntos, né? Então isso quebra essa barreira, né? Quebra essa barreira linguística, barreira de cor, de cultura, de religião. Então isso é muito, muito prazeroso, né? Saber que a música tem esse poder. Por outro lado, eu vi a possibilidade de músicos, né, jovens músicos brasileiros, né, terem a oportunidade de conhecerem a música erudita, né, de outros países, né? A gente imagina, né, por esse sentimento, né, colonialista que a gente tem, né, muitos anos, né, nós fomos um país colonizado, e que você poder tocar em outro país, tocar a música deles, falar outro idioma e mesmo estudar fora, né, isso parece que nós estamos num abismo para tentar conseguir isso. E participando do Euroquestriz, a gente vê que não é tão difícil assim, né? Então, mostrando para os jovens que eles podem ir lá para fora e tocarem bem e serem aplaudidos, como aconteceu com nossos músicos, tocando música nordestina, né? Então, isso eu sinto uma grande felicidade em poder mostrar isso para os nossos jovens, né? Nossos estudantes de música aqui do Brasil, principalmente do Nordeste. E eu fico muito feliz eu sinto muito orgulho, na verdade, de estar à frente de um festival como este, né? Que vem da França, o meu país de origem, né? Como muitos já sabem. Aí de poder trazer isso aqui para compartilhar esses conhecimentos, porque como o professor Marco disse, o objetivo não é colonizar, não é e muito menos mostrar que é melhor em outro lugar do que aqui. Não é isso, de jeito nenhum, pelo contrário. É justamente para mostrar que nós aqui temos valores enormes, que os nossos músicos aqui, eles têm
muitos valores e que eles podem também tocar muito bem e que eles tocam muito bem. Aí, sempre aqui em Sobral, a orquestra anfitriã, como nós chamamos, é a Orquestra Sinfônica da UFC, que eu estou à frente como regente. Então, é sempre muito prazeroso também, para pegar a mesma palavra, mas é verdade, muito prazeroso mesmo, de ver os nossos estudantes daqui, do curso de música, ter essa oportunidade de poder compartilhar esses conhecimentos com eles. E eles ensinando para os músicos de outros países como se toca uma música nordestina, por exemplo. E eles aprendendo com eles como tocar as músicas do país dos outros músicos. Então, esse intercâmbio, essas interações todas, é isso que faz toda a riqueza do Festival Euroquestriz. E, Fran, você mencionou mais cedo, né, a comemoração do centenário do eclipse, né, que aconteceu no ano passado, e nós colocamos o Festival Euroquestriz bem no mesmo período, justamente neste sentido, né? Porque ia ter mais pessoas ainda em Sobral de outros lugares do próprio Brasil, mas também do mundo, participando desta comemoração, e também ia ter os nossos músicos daqui, músicos de outros países e regiões participando disso tudo. Então, isso foi talvez o ápice do Euroquestriz aqui em Sobral até agora, né? Porque foi realmente um evento enorme, que foi divulgado no mundo inteiro mesmo, e a orquestra teve a oportunidade, a nossa orquestra teve a oportunidade com outros desses músicos dos outros lugares do mundo de apresentar a obra que foi escrita especialmente para esta comemoração, que é o Sumis do Sol, que foi escrito pelo nosso querido colega do curso de música, o professor José Álvaro Lemos, que escreveu esta peça especialmente para nós. Então, nós fizemos a criação desta obra naquele momento. E teve também, com o grande apoio, né, da prefeitura, né, vídeos projetados na frente da Igreja do Patrocínio, o lugar, né, onde foi comprovada essa lei da relatividade. Então, nós tocamos naquele lugar onde tudo foi comprovado, e na frente, na fachada da igreja, tinha projetado filmes que lembravam dessa trajetória, né, toda, né, de como foi descoberta essa teoria, e nós tocando aquela obra do professor José Álvaro. Então, isso foi fantástico, foi realmente um momento, e eu estava regendo, então aqui para mim foi um momento maravilhoso, realmente. Eu estou até emocionada falando, acho que dá para perceber, porque foi realmente para mim, um dos momentos mais fortes do Euroquestriz foi nesse momento. E eu acredito, professora, que esse momento do Euroquestriz, assim, fica marcado, né? Por toda a história do festival até o prezado momento, porque foi incrível, assim, eu percebo. Também tem uma outra questão, vocês me corrijam se eu estiver errada, que é a questão do Euroquestriz não ficar apenas em Sobral, né? De ir também para os distritos e meio que descentralizar nesse sentido. Isso também é muito massa, porque aí se a gente pensa, por exemplo, de pessoas que geralmente não têm contato com música orquestral ou não têm contato com as músicas que a gente ouve, sei lá, na rádio, e aí do nada você tem ali, tipo, uma orquestra tocando uma música que você conhece, que você tá ali cantando junto, quer seja música nordestina e outras músicas também, né, no caso de músicos de outros países e tal. Todo esse intercâmbio não é apenas das pessoas que vêm de fora e participam daqui, e não é apenas também da galera que participa daqui com os músicos de fora, não é exatamente só isso, né? Tem todo um intercâmbio também da própria sociedade sobralense, da sociedade, enfim, dos distritos de Sobral também, e isso é incrível, assim, isso é muito massa. Sim, Fran, exatamente. Já fomos para vários distritos, né? Patriarca, a gente foi para o Jordão, e o Jordão é um lugar que fica muito, muito nas nossas memórias, né? Porque desde o primeiro
festival, eu acho, se não me engano, que a gente vai lá. E tem um ano que a gente levou a Orquestra do Canadá para lá. Então, mais de 30 músicos, né? E vocês imaginam, né? Bem diferente fisicamente, né? E eles andavam também com as bandeiras do Canadá para cima, para baixo, né? No redor da igreja, antes da apresentação, depois da apresentação. Aí foi maravilhoso o contato que se estabeleceu entre os músicos do Canadá e as pessoas que estavam assistindo, porque tinha criança, tinha adultos, adolescentes, pessoas idosas, tinha toda a comunidade, eu acho que estava dentro dessa igreja, porque não cabia todo mundo. Tinha muitas pessoas em pé, muitas pessoas fora, e no final a gente viu, tem uma senhora que chegou para mim, porque eu estava acompanhando a orquestra naquele dia, apresentando e tudo, e uma senhora no final ela chegou para mim e me disse: é a primeira vez que eu assisti uma orquestra sinfônica, eu pensava que eu ia morrer sem nunca ver isso na minha vida. E ela chorou, se emocionou, foi muito lindo, muito lindo. E a gente vê isso em quase todos esses lugares onde a gente vai, né? A gente vê essa oportunidade que eles têm de ver uma orquestra, ou então um grupo de música de câmara pela primeira vez. E a gente sente muito isso, a importância que essas pessoas estão dando para isso. Nós tivemos casos, Fran, de pessoas, senhoras, né, jovens, que pediram para encostar no violino. Posso tocar o violino? Porque eu nunca vi um de verdade. Né? Além de tocar nos distritos também, né, os grupos que vêm aqui no Euroquestrias tocam, às vezes, nos bairros mais afastados, ou nos bairros onde, né, o poder aquisitivo é menor. Né? Então, a prefeitura toma todo o cuidado de escolher justamente os locais onde tem menos acesso, que é muito interessante. E isso causa também um aprendizado para esses músicos de fora, né? Principalmente músicos da Europa, da América do Norte, que tem uma outra realidade, né? Uma outra realidade financeira. Então, eles levam aprendendo alguma coisa daqui do Brasil também, né? Que, apesar de todas as dificuldades, né, eles veem que o brasileiro, que o nordestino, é um povo muito forte e que consegue, como o exemplo aqui da própria universidade, que consegue, às vezes, aprendendo música dentro da universidade, tendo instrumento, às vezes, emprestado pela universidade, consegue fazer um resultado musical muito interessante, né? E muito parecido com o que eles fazem lá. Então, eles voltam com esse reconhecimento do Brasil, com esse reconhecimento do Nordeste, ao ponto de uma jovem canadense, quando foi embora, deixou o violino dela aqui na universidade. Né? E ela deixou uma mensagem dizendo: espero que esse violino traga a mesma felicidade para um estudante de música aqui da UFC como trouxe para mim. Né? E depois eu perguntei para ela: você vai deixar seu violino aqui? Vou, porque meus pais vão me dar um violino novo. Eu quero deixar esse violino aqui para vocês. Né? Então, é um aprendizado que vai em mão dupla, né? Não é só a gente que aprende com eles, né? Mas eles também aprendem muito do Brasil, aprendem muito do nosso patrimônio, né? Seja ele o patrimônio da nossa arquitetura, ou o patrimônio da nossa cultura, da nossa música, todos os tipos. Isso está previsto, né? Isso é uma das atividades que estão previstas dentro dos festivais de orquestrias. Então, com tudo isso, assim, eu fico muito feliz da gente estar aqui conversando, né? Realmente, o Euroquestriz, ele proporciona várias fruições artísticas que marcam, sim, a vida de muitas pessoas, tanto das pessoas que estão ali tocando, quanto das pessoas que estão assistindo. E eu fico muito feliz, assim, da gente estar aqui se encaminhando também para essa conclusão desse papo, né? Que foi muito massa. E aí, para finalizar, eu gostaria de saber se tem algo que vocês gostariam de acrescentar que não foi perguntado ou que a gente não abordou aqui nesse papo. Fiquem à vontade aí para falar também qualquer outra coisa, enfim. Eu queria voltar, porque eu comecei a falar sobre outras coisas e eu acabei não concluindo. Quando eu disse que o trompetista Ronis foi na França, né, para tocar em 2016 com um grupo
lá, eu queria falar desse grupo porque foi a pedido da organização de lá, né? E foi uma novidade, primeira vez que foi feito, de montar um grupo de jovens que não se conheciam antes do festival para tocarem juntos durante o festival. Então, a gente teve 14 jovens de 8 nacionalidades diferentes. Eu estava à frente desse grupo, então eu tinha que falar muitos idiomas, eu me embananei muitas vezes, porque era muito difícil falar todos esses idiomas, mas esses 14 jovens, só de instrumentos de metais, com o professor, né, Leandro Serafim, que eu já apresentei mais cedo, na frente. E eu acabei regendo também para o professor Leandro poder tocar. Aí eu estava dirigindo um caminhonete, né, tipo de caminhonete para levar eles para todos os lugares uma van que eu estava dirigindo para levar eles nos lugares, né? Eu dirigia o professor Leandro outro, né? Só para mostrar que a aventura né? Para levar eles nos lugares para poderem tocar e sem se conhecer antes. E pode ter certeza que o resultado foi maravilhoso. Esse grupo foi muito bom. E as pessoas gostaram muito, muito, muito desse grupo de metais. E estava pedindo mais, sempre mais, queria mais, porque eles gostaram muito. Então, é isso que eu queria só acrescentar, porque eu tinha deixado de apresentar isso. E também dizer que, para mim, o Festival Oroquestrize, fazer parte dessa organização, para mim, é muito importante, né? Eu fico muito feliz de estar à frente disso, mesmo se muitas vezes dá muito trabalho, e isso todo mundo sabe, né, como é, mas o resultado é tão satisfatório, né, que a gente esquece um pouco de todo o trabalho que deu antes, né, e a gente fica feliz e sempre com vontade de fazer de novo para sempre beneficiar os nossos estudantes e os músicos da região, sempre isso. E só acrescentar que só mandar um abraço enorme para todas as pessoas que nos ajudam para que isso aconteça, principalmente os nossos colegas do curso de música daqui, da UFC, do campus de Sobral, todos os estudantes que participam também, que sempre nos ajudam, e todos os membros da USUF Sobral, que eu sinto muita saudade. Fran, se eu quisesse falar de alguma coisa, né, um sentimento de dificuldade, né, que nós temos pelas dificuldades financeiras, né, que nosso país enfrenta, e isso dificulta a ida de mais jovens brasileiros para lá. Né? A gente sabe que hoje pegar toda essa despesa de fazer uma viagem internacional, tirar visto, às vezes passaporte, às vezes visto não, passaporte, ainda está muito caro para a gente. Né? Então é um sacrifício muito grande. Né? O nosso sonho seria um dia poder viajar com a orquestra aqui de Sobral, né, para participar de algum festival fora. A gente ainda não conseguiu fazer isso, né? O primeiro grupo que conseguiu ir para o Eurofestival, o primeiro grupo cearense, foi o coral do IFCE, que na época era dirigido pela professora Lucille Horne, né? Então nós viajamos, né, em julho de 2011, né, a Adeline estava nos esperando lá e participou dessa aventura, né? Era uma média de 30 jovens, mas foi financiado pelo próprio Instituto Federal do Ceará. Né? No ano retrasado, né, ou no ano passado, se não me engano, viajou a Orquestra do Cariri, né, da Federal do Cariri, da UFCA, conseguiu, depois de um ano de eventos para arrecadar dinheiro, arrecadar fundo para essa viagem, eles conseguiram. Então, essa é uma grande dificuldade, apesar de todo o apoio que nós temos, nós não conseguimos ainda, e vamos lutar para nós consigamos um dia realizar esse sonho, né? Sim. Mas eu faço as palavras da Adeline, né, sobre esse sonho não seria possível sem a ajuda, né, dessa comunidade acadêmica da UFC, do curso de música e do campus de Sobral, que não é, né, só o pessoal do curso de música que ajuda, né, gente? Nós temos aí professores, como o professor Vicente Pinto, que é da medicina, né, o professor Iales, da engenharia da computação, professora Aurieta, do curso de odontologia, e estudantes dos diversos cursos da UFC que também se voluntariam para ajudar de alguma forma esse evento. Né? Nós temos aí, então, toda essa equipe do UFC, né? Todos os professores,
técnico administrativo, BNI, e os alunos, né? Então, é uma felicidade muito grande poder contar com todo esse exército aí na realização da arte, na realização da cultura. Com certeza, viu, professor Marco? E eu gostaria também aqui de aproveitar o momento para mandar um beijo pro BNI, né? Porque, enfim, nesse podcast que a gente está gravando, acho que já está lá nos 7º, 8º episódio, a gente ainda não mandou um beijo pro BNI, mas acho que é importante falar isso aqui. E eu gostaria de agradecer muito ao professor Marco, à professora Adeline, por essa conversa, né, extremamente esclarecedora, né, a gente sanou aqui várias dúvidas a respeito do Festival Orquestriz, e eu fico muito feliz, assim, com vocês terem aceitado, pelo fato de vocês terem aceitado o convite de participar do Musicast. Voltem sempre e muito obrigado. Valeu mesmo. Nós que agradecemos, Fran. Muito obrigado pelo convite. E parabéns para vocês por essa iniciativa. Eu acho que com esse período de pandemia foi uma das melhores iniciativas que vocês colocaram em prática, né? Você, o professor Marcelo e toda a equipe do Musicast, porque é uma coisa maravilhosa, né? A gente está podendo divulgar o trabalho do nosso curso, né? Curso de música aqui em Sobral, de uma maneira que hoje é tão, né, fácil, né? Você está no carro, você está em casa fazendo outras coisas e você pode escutar aí as notícias, né? Mas parabéns mesmo aí toda a equipe. Pois é isso, muito obrigado, gente. E você, ouvinte do Musicast, pode entrar em contato com a gente mandando suas dúvidas, sugestões, comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail podcastmusica@sobral.ufc.br, que estarão na descrição desse episódio. E agora eu vou ler algumas mensagens dos nossos ouvintes do Musicast. No episódio Mestrado, parte 1, o Elito Filho, que participou do podcast, falou: valeu, gente, obrigado pela nossa conversa maravilhosa, parabéns pela iniciativa e axé. E a Laídia comentou vários coraçõezinhos no nosso post. No episódio Mestrado, parte 2, Miqueias Ferreira agradeceu muito ao bate-papo, disse que o bate-papo foi muito interessante. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite de toda a organização do Musicast. Muito sucesso nesse projeto. Daqui eu envio um abraço forte a todos os professores e estudantes do curso de música da UFC e do Profartes. Sucesso, Laiane Rodrigues. Inclusive tem uma seleção de mestrado do Profartes aberto. O professor João Emanuel comentou vários aplausos e disse: muito bom, parabéns Miqueias, Laiane e toda a equipe do Musicast pelo belo programa. Então essas foram algumas das mensagens dos nossos ouvintes do Musicast. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Este podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidados Adeline Stervinu e Marco Toledo. Sobre a equipe: roteiro e apresentação, Fran Nascimento; edição de som, Matheus Elildo; trilha sonora, Caio Viana e Rodrigo Gadelha; coordenação geral, Marcelo Matheus. Música